de vencer as dificuldades, as adversidades e a conjuntura internacional. A solução não está num país. A capacidade de resolver estes problemas não está em cada país. Nós temos um problema sério, grave e estrutural da Europa no seu conjunto. E enquanto esse problema não for resolvido, não haverá nenhum país que terá a capacidade de o resolver. E aqui o que aconteceu nos últimos meses na Europa é também um estímulo fundamental para a definição do seu futuro. Eu lembrava que aquilo que se colocava recentemente em países como Portugal, que se impunha como solução para países como Portugal, para a Grécia, para a Irlanda, e aquilo que era o modelo europeu, foi todo alterado a partir de setembro do ano passado. E porquê? Uma questão muito simples. Aquela receita que impunham a Portugal, que impunham à Grécia, que impunham à Irlanda e que impuseram um conjunto de outros países, tentaram impor a Espanha e à Itália. E aí tudo mudou. Tudo mudou porque a Espanha e a Itália disseram não. E disseram não porque tivessem mais coragem que os outros países dizer que não. Disseram não porque sabiam que podiam dizer não, enquanto os outros não podiam. Porque o que ia acontecer quando se ia colocar a esses países a mesma receita que foi imposta a países de menor dimensão, é que o próprio sistema europeu iria necessariamente colapsar. E em julho do ano passado e em setembro, apesar de ter passado muito desapercebido, o Banco Central Europeu mudou completamente a sua atitude. E a partir daí tudo começou a mudar. Eu lembro-me que, como tenho oportunidade de o referir e de o reafirmar, nós não podemos construir uma União verdadeiramente europeia, uma União monetária assente numa moeda única, se a Europa não tiver exatamente os mesmos instrumentos de proteger a sua moeda que tem os Estados Unidos em relação ao dólar ou que tem a China em relação à sua unidade monetária. Porque aquilo que aconteceu e que nos condicionou a todos nesta crise internacional foi o termos uma moeda única, por um lado, mas essa moeda representar riscos substancialmente diferentes consoante o país que tem exatamente a mesma moeda. E por isso mesmo importava, e denunciei isso, e muitas pessoas denunciaram, importava isso sim alterar a política europeia. E começou a ser alterada em setembro, quando o Banco Central Europeu passou a assegurar aquilo que era fundamental desde sempre, que era assegurar o risco de incumprimento dos países e assim permitir progressivamente que todos os países possam voltar a ter acesso aos mercados financeiros internacionais e a baixar o seu custo em termos de taxas de juros. Mas o que é mais importante do que isto, neste momento é questionar se essa intervenção não devia ter sido mais cedo. E já que esta foi a intervenção tardia, se a receita que foi imposta a países, e vamos nos concentrar em Portugal, se não está substancialmente errada. E afirmo e reafirmo que sim. O modelo acordado a nível internacional e imposto a Portugal, já todos detectámos que tem 4 erros fundamentais. O primeiro, que ao contrário do modelo que foi imposto, não é linear que aumento de impostos implica aumento de receita fiscal. Ao contrário do que está no modelo que impõe a Portugal e a estes países, mais impostos não implicou mais receita fiscal. Segundo, também está demonstrado que o modelo foi mal calibrado do ponto de vista do impacto da despesa pública no PIB de cada país. Está demonstrado com a prática que uma redução significativa da despesa pública tem muito mais impacto negativo no produto em termos de recessão da atividade económica do que aquela que é a posição inicial em termos de modelo da chamada Troika. Em terceiro lugar, esse modelo foi desenhado para a Europa com uma perspectiva de que havia necessariamente que fazer um ajustamento na procura interna, ou seja, havia necessariamente que haver um menor consumo e um menor investimento privado dentro do país e que seria resolvido com o aumento das exportações, ou seja, da procura externa. No entanto, a realidade macroeconómica, quando este modelo foi imposto deste conjunto de países, é completamente diferente daquela que é hoje. A recessão na Europa é muito superior, logo a capacidade das exportações substituírem aquilo que é a redução da procura interna é muito inferior àquela que estava prevista. E, em quarto lugar, o resultado está à vista. Nós temos
mais recessão económica, e já foi anunciada a semana passada para Portugal o dobro da recessão económica do que aquela que estava prevista, ou seja, uma queda da atividade económica de 2%, quando antes estava previsto 1%, mais desemprego, mas temos exatamente o mesmo desequilíbrio orçamental e financeiro que tínhamos, ou seja, o mesmo déficit e, consequentemente, o mesmo ritmo de crescimento da dívida pública. Esta é a realidade com que a Europa se defronta hoje. E se estes indicadores não forem alterados, se não houver uma alteração, um ajustamento ao modelo de ajustamento, reconhecendo as entidades internacionais que erraram, que ponderaram erradamente todos estes conjuntos de estratégias e os seus indicadores e os seus impactos, a consequência será, quanto mais tarde isso for reconhecido, mais tempo será a penalização por um erro que nos custa muito a todos, famílias e empresas. E neste contexto, lanço mais um desafio. Portugal, que tem a ver com tudo isto. Portugal está perante uma obrigação, um debate nacional de ter que reduzir em 2013 4 mil milhões em termos de despesa pública, pondo em causa muitas das funções sociais do Estado, muitas das funções económicas do Estado que estavam e que eram património de todos. Por imposição internacional, impõe esta redução. Mas já repararam que Portugal tem, também em 2013, que pagar 8 mil milhões de euros de juros da dívida pública. E porquê é que paga 8 mil milhões de euros? Não é porque tem uma dívida pública muito elevada. É porque estão a impor a Portugal, nos mercados financeiros internacionais, com a mesma moeda, ou seja, com o euro, uma taxa de juros 3 vezes superior àquela que paga a Alemanha. Porque uma parte substancial desta política europeia levou a que os investidores internacionais se refugiassem na compra da dívida da Alemanha, em contrapartida dos outros países, e hoje em dia a Alemanha coloca a sua dívida no mercado a taxas de juros com a mesma moeda, com a mesma política monetária, a taxas 3 e 4 vezes superiores a que Portugal e os outros países podem colocar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, pura e simplesmente, que em vez de estar a cortar 4 mil milhões na despesa pública do país e com as consequências económicas, sociais e estruturais na própria concepção de Estado, bastaria que Portugal tivesse acesso aos mercados financeiros internacionais com a mesma taxa de juros, ou até um pouco mais alta, que aquela que beneficia a Alemanha com a mesma moeda, para que o corte na despesa pública se fizesse na totalidade, como vêem, passar de 8 mil milhões para 4 mil milhões, através da redução de 50% da taxa de juros que Portugal paga, e mesmo assim ficaria a pagar uma taxa de juros superior àquela que a Alemanha paga, quando esse juro é para financiar a aquisição de exatamente da mesma moeda. É aqui que está o problema europeu, é aqui que está a grande dificuldade nacional, e, se me permitem, é aqui uma decisão estrutural que a Europa tem que tomar no curto prazo, que poderá condicionar o tema deste debate. Porque não poderemos analisar da mesma maneira a forma dos Açores prepararem o futuro, se o caminho continuar a ser este, ou se o caminho for aquilo que deve voltar a ser, ou seja, nós termos uma Europa verdadeiramente única, com uma moeda única, com um Banco Central Europeu a assumir o risco da moeda de forma igual em todos os países e logo, pelas razões que o euro foi criado, exatamente que todos os países possam ter acesso aos mercados financeiros internacionais com o mesmo grau de risco, com o mesmo custo e assim, no fundo, para Portugal, não termos que reduzir ainda mais 4 mil milhões da despesa pública, porque o mesmo seria totalmente feito pela redução de juro enorme que pagamos nos mercados financeiros internacionais sem qualquer justificação, para benefício de alguns e dizendo que de quem? Dos países como a Alemanha, que conseguem assim ter taxas de juros mais baixas, ou países como os Estados Unidos, que conseguem continuar a emitir moeda de forma indiscriminada e sem qualquer limitação, inundando os mercados financeiros internacionais sem qualquer risco, porque a pressão é para o risco dos outros países. E isto tem muito a ver com os Açores do futuro, porque se este assunto não ficar estruturalmente resolvido, se a Europa não voltar a ser efetivamente uma verdadeira união monetária e uma união financeira, por mais que nós nos esforçamos todos no país e no contexto regional, evidentemente, teremos limitações e custos muito graves. Por isso devemos convocar todos a nossa força, a nossa determinação para um assunto que se decide fora da região e que se decide fora do país, mas que será decisivo para o futuro de todos nós, das nossas empresas e das nossas famílias. Em relação aos Açores,
E face a esse condicionante, gostaria de vos dizer também 3 aspectos essenciais. Nós poderemos perspectivar, em 2013 e nos próximos anos, um condicionamento que poderá ser maior ou menor consoante esta realidade, de uma redução da procura interna, de uma redução do próprio investimento privado, de uma manutenção do investimento público, mas, efetivamente, nada será como de antes. Por mais que seja a rapidez e eficácia em termos internacionais resolver este problema, nós, progressivamente, é que poderemos recuperar a nossa procura interna. Por isso, sendo os motores da economia, como todos sabem, a procura interna, o investimento privado, a capacidade de exportar ou a redução de importações, evidentemente, nós temos que incorporar aquilo que eu poderia dizer 8 essenciais desafios na nossa estrutura produtiva de futuro da nossa região. O primeiro, nós temos que acrescentar necessariamente maior valor acrescentado à nossa produção. Temos que deixar de ser intermediários comerciais para que cada um de nós, ao nível das nossas empresas, incorpore mais valor naquilo que fazemos. Incorporar mais valor implica automaticamente gerar mais riqueza, gerar maior qualificação de emprego e ter maior capacidade efetiva e produtiva. Terceiro aspecto, nós temos, e foi muito mais fácil qualificar os nossos recursos humanos do que qualificar a nossa estrutura produtiva para ter a capacidade de aproveitar os recursos humanos mais qualificados. É este o desafio seguinte da nossa estrutura produtiva regional. Mas para isso implica termos maior valor acrescentado na nossa atividade produtiva. Porque só com maior valor acrescentado, com maior incorporação de valor, é que as empresas precisam necessariamente de maior qualificação dos seus recursos humanos. Quarto lugar, há que haver um equilíbrio sério, rigoroso e transparente na gestão das expectativas. Não há nenhuma recuperação económica que não comece, ou nenhuma retoma que não comece na gestão correta das expectativas. Evidentemente, mantendo o rigor, mantendo a verdade, cada vez que nós incorporarmos uma melhor confiança, uma maior esperança com o realismo, mais rapidamente teremos uma retoma económica. Cada vez que falarmos e repetirmos de forma exagerada as situações negativas, estaremos a adiar a reforma económica, a retoma económica que começa nas expectativas. Eu dou um indicador muito claro. Houve uma queda substancial do consumo nos Açores em 2012. Uma parte substancial em função da redução do rendimento disponível. Mas as poupanças aumentaram. As poupanças aumentaram em 2012. O que quer dizer que a redução de consumo foi superior à redução do rendimento. Porque, como as expectativas baixaram mais do que o rendimento, as pessoas, as empresas, acomodaram e pouparam recursos que podiam ter sido aplicados, que o impacto macroeconómico dessa redução do rendimento fosse inferior. E há que ter este discurso de confiança, com realismo e com verdade. Por outro lado, importa todos assumirmos a necessidade da mudança do paradigma da estrutura produtiva regional. Nós crescemos muito em função do crescimento da procura interna, do consumo interno. Nós, se quisermos crescer, temos que crescer através das exportações. Para isso, o desafio que todos se coloca é que já não basta ser competitivo porque tem uma loja bem localizada, porque herdei um negócio que tem mercado assegurado no mercado local, porque tive capacidade de satisfazer as necessidades locais. Não. Eu agora, para ser competitivo, tenho que ir procurar novos mercados. Tenho que ter a capacidade de identificar as necessidades, seja lá onde elas estiverem, tenho que ter o melhor preço, tenho que ter a melhor qualidade e tenho que ir ao local onde estiverem os meus clientes de futuro. É este um desafio que implica uma mudança de todos. Porque não só pela redução da procura interna, mas pela globalização, cada vez mais teremos que ter a capacidade de sermos, e só seremos competitivos se formos melhor em tudo, para que nos possam escolher a nós como agente económico de preferência. Isto é um desafio que se coloca a toda a estrutura produtiva regional. E neste contexto, permita-me, só para concluir, identificar aquilo que eu considero que são 11 eixos essenciais que devem nortear o futuro da nossa região em termos de desenvolvimento económico. O primeiro, necessariamente, é, refletindo esta realidade,
termos a coragem de ter uma nova política e um novo sistema de incentivos ao investimento privado. Temos que ter um novo sistema de incentivos que reflita precisamente esta realidade. Temos que ter um sistema de incentivos que apoie as nossas empresas na sua competitividade externa, na sua capacidade de exportação, na sua capacidade de criar maior valor acrescentado, na sua capacidade de qualificar mais e de incorporar maior qualificação dos seus recursos humanos. E isso é importante não só no âmbito da estrutura produtiva, como na sua reestruturação. Em segundo lugar, desenvolver efetivamente uma política de fomento das exportações, não só com a criação da marca Açores, com a criação de sistemas de incentivos à promoção e comercialização externas, com linhas de crédito à exportação e com campanhas de promoção que permitam que nós acompanhar com o esforço público que as nossas empresas possam ser competitivas, ganhando escala de dimensão e capacidade negocial nos circuitos de distribuição fora da região. Em terceiro lugar, é fundamental para que tudo isto aconteça que haja uma capacidade de inovar também nos apoios financeiros às próprias empresas, introduzindo de forma objetiva e clara para as empresas com potencial de exportação e para os setores económicos com potencial de crescimento o capital de risco e os sistemas e fundos de reestruturação financeira. Em quarto lugar, é importante canalizar os apoios aos incentivos à iniciativa privada, essencialmente para programas de apoio à inovação empresarial e para o verdadeiro empreendedorismo que tem a ver precisamente com esta capacidade de reforçar a competitividade. Em quinto lugar, é fundamental criar novos apoios à reestruturação financeira das empresas que sejam assumidamente viáveis e com potencial de crescimento externo. E neste caso concreto, temos que desenhar todos novas linhas de financiamento, de apoio à reestruturação das empresas, de apoio ao investimento que tenha efetivamente futuro e com projeção nos mercados externos e que tenhamos a capacidade também de criar programas de apoio à própria concentração de empresas para ganhar escala e para ganhar competitividade. Em sexto lugar, temos também que direcionar os nossos programas de apoio ao emprego para dois objetivos essenciais. Apoiar as empresas no seu esforço financeiro de incorporar a maior qualificação dos seus recursos humanos e apoiar as empresas, neste momento, nos seus encargos como pessoal, de forma a que possam não só manter, mas que possam crescer a qualificação dos seus recursos humanos. Neste momento, o custo com pessoal qualificado deve ser um investimento elegível e como prioritário nas linhas de apoio a criar. Em sétimo lugar, assumir efetivamente a reabilitação urbana como um desígnio estratégico que permitirá passar aquilo que foi a fase da construção de infraestruturas para a fase de reabilitação de infraestruturas. E neste contexto gostaria daqui de dizer que pela primeira vez a Europa também assim o percebeu esta realidade. Porque pela primeira vez no próximo quadro comunitário de apoio haverá a possibilidade dos financiamentos comunitários serem para reabilitação urbana. E o próximo quadro comunitário de apoio, de acordo com as linhas gerais já definidas pela Comissão Europeia, e no caso concreto aplicando aos Açores em sede FEDER, permitirá pela primeira vez que o investimento em reabilitação urbana seja com participado de fundos comunitários, o que permitirá de forma muito significativa alavancar esse mesmo investimento e financiar um vasto conjunto de programas nestas áreas. Em oitavo lugar, por outro lado, mas a reabilitação urbana, permita-me só, não é apenas financiamentos comunitários, termos a capacidade de criar linhas de crédito de apoio à reabilitação urbana, termos a capacidade de criar programas de apoio através da reabilitação urbana ao revestimento e ao investimento nos centros urbanos, nomeadamente na sua componente comercial, e também na capacidade de criarmos espaços e sistemas de incentivos à reabilitação dos próprios centros urbanos que sejam eficazes, que não sejam burocráticos e que tenham capacidade efetiva de os desenvolver. Por outro lado, o oitavo aspecto que eu considero essencial é nós termos e avançarmos e canalizarmos recursos públicos de forma privilegiada para o apoio à consultoria empresarial e o apoio à definição das funções competitivas das empresas. Temos consciência que as empresas por si, e cada uma por si, poderá não ter a capacidade nem os recursos para fazer essa reflexão sobre a necessidade de reforço da sua competitividade. É neste contexto, mais do que apoiar linhas de apoio
a novos investimentos, é importante criar programas de apoio efetivo à consultoria empresarial para que as empresas, no seu conjunto ou de forma individual, possam reanalisar as suas atividades, identificar as suas fragilidades e ter capacidade para reforçar a sua competitividade. Nono aspecto, nono eixo essencial, simplificação administrativa e desburocratização. Não só com o licenciamento zero, mas com um conjunto de procedimentos que importa incutir, particularmente nas empresas com capacidade de exportação. O 10º vetor essencial desta estratégia, um combate bem mais eficaz à economia paralela ou a um combate mais eficaz e mais concentrado às atividades económicas que são feitas fora da legislação. Nós temos que direcionar, e para isso apontamos, que a Inspeção Regional de Atividades Económicas tem que deixar de estar neste momento a imputar custos às empresas cumpridoras, mas essencialmente a anular a atividade das empresas incumpridoras ou inexistentes do ponto de vista legal. E 11º lugar, que considero essencial neste programa, é nós criarmos efetivamente, como suporte e concretização efetiva, planos operacionais que reforcem a competitividade dos 4 setores que são essenciais na estrutura produtiva regional. O setor agroalimentar, o setor agrícola, o setor das pescas e o setor do turismo. O crescimento económico nos Açores fará-se por via da exportação. E a exportação terá que assentar necessariamente no reforço da competitividade destes setores e aí reduzir as barreiras à saída e os condicionalismos dos mesmos. Se fizermos tudo isto, estaremos a dar um contributo para preparar o futuro dos Açores. Mas esse contributo temos todos que ter a consciência que se decide muito mais no domínio europeu, decide-se muito mais na capacidade e na necessidade de alterar substancialmente aquilo que tem sido nos últimos anos a construção de uma Europa que, pelos resultados, serve a alguns, àqueles que mandam, e serve muito poucos àqueles a quem devia servir. E isso é um desafio de todos. O contributo que podemos dar é o contributo de fazermos a nossa parte. O contributo que podemos dar é o contributo de sermos muito mais competitivos, muito mais eficazes, muito mais competentes, muito mais exigentes ao nível e à dimensão dos nossos recursos, mas temos que sempre ter a consciência que isto é um desafio que se vence ou que se perde numa dimensão que vai muito para além da nossa capacidade enquanto região e muito para além da nossa capacidade enquanto país. Os indicadores dos últimos meses, desde agosto do ano passado, apontam em sinais positivos. Mas esperemos todos que não seja apenas tentar, com uma aspirina, dar uma aspirina a um doente que é a Europa, que precisa bem mais do que uma aspirina para resolver o seu problema. E se não tivermos todos a consciência da gravidade e da dimensão destas decisões, poderemos ser e fazer o melhor para preparar um futuro de qualquer região ou de qualquer país. Mas não nos darão as condições para poder, com essa estratégia acertada e com as medidas certas, ter a dimensão e a potencialidade que merecemos e que exigimos. E neste contexto, para terminar, gostaria de agradecer à Câmara de Comércio e Indústria e Empreendedorismo a oportunidade e particularmente a oportunidade deste desafio, desta reflexão e da sua qualidade, e que será, sem dúvida, mais um passo para que todos em conjunto, tendo consciência das dificuldades, das adversidades e do que está em causa, possamos vencer este desafio, que é difícil, que é complexo, mas que, com certeza, todos nós, no final deste processo, vamos ter a certeza que demos tudo, mas tudo o que está ao nosso alcance, para, em conjunto, o podermos vencer. Muito obrigado e muitos parabéns.